Você já reparou como algumas plantas parecem crescer mais rápido do que todas as outras? Bonitas, exuberantes, fáceis de cuidar. E de repente, elas tomam conta de tudo. Invadem vasos, sufocam mudas, escalam muros e, antes que você perceba, o seu jardim deixa de ser um espaço harmônico e se transforma em um campo de batalha verde. Pois é, algumas plantas que parecem completamente inofensivas são, na verdade, verdadeiras vilãs disfarçadas. Elas se espalham rápido, dominam o ambiente e, em pouco tempo, destroem o equilíbrio natural do seu jardim. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te revelar as 5 plantas que parecem inofensivas, mas podem acabar com o seu jardim. E antes que você vá correndo arrancar tudo, eu também vou te contar como controlar o crescimento delas sem precisar se desfazer completamente dessas belezas. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala sobre o que ninguém te conta. Os bastidores da jardinagem, os segredos das plantas e os cuidados que mantêm o seu cantinho verde bonito o ano inteiro. A primeira planta da lista é uma velha conhecida de quem gosta de fachadas cobertas, a Era inglesa, Hedera helix. À primeira vista, ela é o sonho de qualquer jardineiro. Elegante, resistente e com aquele visual clássico de jardim europeu. O problema é que essa trepadeira tem uma sede insaciável por espaço. Suas raízes aéreas grudam com tanta força em qualquer superfície que chegam a penetrar em pequenas rachaduras, ampliando-as com o tempo. Muros, fachadas, árvores, nada escapa. Ela se enrola, se expande e, em poucos meses, forma uma muralha verde praticamente impossível de controlar. O que muita gente não sabe é que quando a Era cobre o tronco de uma árvore, ela impede a fotossíntese das folhas mais baixas e rouba os nutrientes da planta hospedeira. Resultado? A árvore enfraquece e morre aos poucos, sufocada por algo que parecia puro enfeite. E não adianta arrancar só as folhas. A Era tem uma habilidade quase sobrenatural de se regenerar. Basta um pedacinho de raiz deixado no solo e ela começa tudo de novo. É como se tivesse memória. Por isso, o segredo não é tentar eliminá-la de uma vez, mas conter seu avanço com podas regulares e vasos isolados, impedindo o contato com muros e árvores. Assim, você mantém a beleza, sem o caos. A segunda vilã da nossa lista é a Trapoeraba, Tradescantia zebrina, também conhecida como lambari roxo. Se você já viu uma dessas de perto, sabe o porquê de tanta popularidade. Suas folhas têm um brilho metálico roxo esverdeado, que parece mudar de cor conforme a luz bate. É simplesmente hipnotizante. E é justamente isso que a torna tão perigosa. Ela seduz à primeira vista. A Trapoeraba cresce de forma rasteira e se espalha por estolhos. Caules finos que, ao tocarem o solo, criam novas raízes instantaneamente. Onde ela encosta, ela domina. Imagine uma planta que, ao ser podada, se multiplica. Parece ficção, mas é real. Se você cortar uma Trapoeraba e deixar as partes no chão, ela vai brotar de novo, e mais forte. Em canteiros, ela forma um tapete denso que impede a passagem de luz e sufoca plantas menores. O solo fica coberto e nada mais cresce. Por isso, se você ama o visual da Trapoeraba, o segredo é cultivar em vasos suspensos ou jardineiras altas. Assim, ela cresce à vontade, sem invadir o que está por perto. Agora, se existe uma planta que engana até os mais experientes, é o bambu de jardim, Philostachys aurea. Quando a gente pensa em bambu, a primeira imagem que vem à mente é paz, harmonia, leveza. Mas o bambu é, na prática, um dos maiores pesadelos de quem busca controle. Ele é lindo, elegante e transmite serenidade. Mas por baixo da terra, o que acontece é uma verdadeira invasão silenciosa. Suas raízes, chamadas de rizomas, não crescem para baixo, e sim para os lados. Elas se espalham horizontalmente com uma velocidade impressionante, avançando metros e metros por baixo do solo. O bambu atravessa muros, invade o terreno do vizinho, entope encanamentos e quebra pisos. Em áreas abertas, é quase impossível conter. E mesmo quando cortado, seus rizomas continuam vivos, prontos para brotar em qualquer lugar. Você pode estar se perguntando,
Mas então não posso ter bambu em casa? Pode sim, mas com estratégia. O ideal é plantá-lo em vasos grandes e fundos, com barreiras físicas que impeçam o crescimento lateral das raízes. Outra alternativa é o bambu moçô, uma espécie mais ornamental e menos agressiva. Assim, você mantém o charme oriental sem transformar o quintal em uma floresta incontrolável. E, falando em plantas charmosas, a quarta da nossa lista é uma das mais queridas dos brasileiros, a Maria Sem Vergonha, Impatiens valeriana. Com flores coloridas que lembram pequenos confetes, ela é perfeita para dar alegria a qualquer canto. Mas o que muita gente não sabe é que essa plantinha simpática tem um lado rebelde. Suas sementes se espalham com facilidade através do vento, da chuva e até de respingos de irrigação. E onde caem, germinam. Em pouco tempo, a Maria Sem Vergonha toma conta de canteiros inteiros, beiras de muros e espaços entre outras flores. O problema é que, além de se multiplicar rápido, ela também consome muitos nutrientes do solo, deixando o ambiente pobre para outras espécies. O ciclo é rápido. Ela cresce, floresce, morre e deixa dezenas de sementes prontas para começar tudo de novo. É um looping infinito. Mas calma, não precisa se livrar delas. Se você ama a cor e o formato da Maria Sem Vergonha, pode trocá-la por flores como vincas, begônias ou alegrias de sombra, que têm um visual semelhante, mas são bem mais controladas. E agora, chegamos à planta mais traiçoeira de todas. Aquela que parece inofensiva, mas que destrói jardins inteiros com o tempo. O algodoeiro bravo, Gossypium hirsutum selvagem. À primeira vista, ele tem um ar rústico, quase decorativo. Suas folhas são bonitas, o porte é firme, e a aparência lembra um pequeno arbusto inofensivo. Mas por baixo da terra, o algodoeiro bravo trava uma verdadeira guerra invisível. Suas raízes profundas competem agressivamente por água e nutrientes, secando o solo ao redor. Ele tem a capacidade de germinar em qualquer tipo de terreno: seco, úmido, arenoso, fértil. E o pior, suas sementes permanecem vivas por anos, prontas para germinar, assim que encontram uma brecha. É como se o algodoeiro tivesse um exército escondido no solo, esperando o momento certo para atacar. Em poucos meses, você percebe as consequências. As plantas ao redor murcham, o solo empobrece e o jardim perde o equilíbrio. Algumas dessas espécies são tão resistentes que, mesmo depois de cortadas, voltam a brotar. É o caso da Hera e da Trapoeraba, que podem se regenerar a partir de minúsculos fragmentos de caule. Por isso, a melhor arma contra elas é a prevenção. Nunca jogue restos de poda diretamente no jardim. Sempre descarte em sacos fechados e evite compostagem com plantas invasoras. E aqui vai uma dica que quase ninguém comenta. O segredo para evitar a invasão está no planejamento do solo. Quando você mistura espécies de crescimento rápido com outras mais lentas, cria uma competição desigual. As mais fortes vencem e o equilíbrio se perde. Por isso, escolha plantas com ritmos de crescimento parecidos, para que todas tenham chance de prosperar. Outro ponto importante é o monitoramento. Observe o jardim com frequência. Percebeu uma planta crescendo mais rápido que as outras, ocupando o espaço vizinho ou cobrindo a base de outra? Pode ser o início de uma invasão. Nessa hora, haja rápido. Faça podas, retire galhos extras e, se necessário, replaneje o local. E não pense que essas invasoras estão só no chão. Muitas delas sobem, se espalham e até se penduram em outras plantas. A Hera, por exemplo, é uma escaladora nata, mas a Trapoeraba, se encontrar apoio, também sobe. É impressionante a capacidade de adaptação que elas têm. A beleza dessas plantas é inegável. Mas a jardinagem vai além da estética. Cuidar de um jardim é também cuidar do equilíbrio. Uma planta fora do lugar pode desorganizar todo o ecossistema. E o mais curioso é que a culpa nem é delas. Essas espécies são apenas muito boas em fazer o que nasceram para fazer: crescer e se espalhar. Cabe a nós saber como direcionar essa força. Por isso, antes de comprar uma planta só porque ela é bonita na vitrine do viveiro, faça uma pesquisa rápida. Entenda de onde ela vem, como cresce, se tem comportamento invasivo
e quais são as espécies ideais para acompanhar. Essa simples atitude pode salvar o seu jardim de meses de dor de cabeça. E no final das contas, o segredo é simples. Beleza sem controle vira caos. O jardim perfeito não é aquele cheio de plantas, mas o que tem harmonia, onde cada folha, cada flor e cada raiz tem o seu espaço. Então me conta, você já teve alguma dessas plantas no seu jardim? Já passou pelo sufoco de tentar se livrar de algo que parecia inofensivo, mas crescia sem parar? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque eu aposto que você não é o único. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o comportamento das suas plantas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo comigo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar as 5 plantas perfeitas para substituir essas invasoras, mantendo o visual bonito e o EQ.